Galera, é o seguinte, já tem tempo que eu venho recebendo mensagens de vocês através das redes sociais para eu poder falar a respeito de alguma TV custo-benefício que seja boa para os jogos, para o PS4 e Xbox One especificamente. E o vídeo de hoje vai ser abordando exatamente isso. Hoje a gente vai falar da TV Samsung RU7100, que é a TV custo-benefício que eu uso aqui em casa e por isso tive a oportunidade de avaliar os consoles PS4 e Xbox One nela, levando em consideração as principais funcionalidades. Notavelmente, é claro que esses consoles vão ter uma performance superior em uma TV melhor, mas até que ponto as funcionalidades principais da RU7100 podem atender às nossas expectativas? É essa pergunta que eu quero responder nesse vídeo para você então levar em consideração comprar ou não essa TV, beleza? Mas antes da gente continuar, não se esquece de clicar no gostei porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder absolutamente nada. São vídeos todas as terças às 19 horas e às vezes às quintas no mesmo horário e você não pode perder. Minhas redes sociais vão estar aparecendo aí se você quiser trocar uma ideia ou então acompanhar as novidades do canal ou das páginas. Sejam todos bem-vindos e agora, sem mais delongas, a gente vai começar o vídeo. Mas é o seguinte, antes de eu falar a fundo sobre o que eu achei da performance da TV para os jogos propriamente ditos, deixa eu falar um pouco sobre as características que ela possui de uma forma bem resumida, só para vocês saberem o que ela promete de fato. Primeiro, o mais importante, as conexões HDMI, que são aonde você vai conectar o console que vocês têm para poder reproduzir as imagens. A TV conta com 3 portas HDMI que têm a capacidade de reproduzir resoluções em até 4K em uma frequência de atualização de 60 Hz, o que não é um problema para consoles como o PS4 e Xbox One, já que muitos jogos nem chegam a serem reproduzidos em 60 quadros por segundo. E só para vocês entenderem, resumidamente falando, a frequência da TV representa uma espécie de limitador de quadros por segundo. Se um jogo roda 120 FPS, por exemplo, o que ainda é bem fora do padrão dos consoles atuais, uma TV de 60 Hz não vai conseguir reproduzir essa fluidez toda, porque ela só consegue apresentar 60 quadros por segundo. Se um jogo roda 30 quadros por segundo, no entanto a TV vai conseguir reproduzir todos esses quadros apresentados, porque a capacidade dela é de 60 Hz. Basicamente, a taxa de atualização representa a quantidade de quadros por segundo que uma TV consegue reproduzir. E para a ideia que a gente está falando no vídeo de hoje, a RU7100 acaba se desempenhando muito bem por conta disso. Além disso, ela também oferece suporte ao HDR10, e este é um ponto que a gente vai desenvolver mais para frente no vídeo, porque tem bastante coisa para a gente falar sobre esse efeito e a aplicação dele nos jogos e como essa TV vai se desempenhar com relação a isso. E se você tem um console um pouco mais antigo, ela também conta com conexão para vídeo componente, que traz uma imagem melhorada da versão original do vídeo composto. São aquelas entradas verde, azul e vermelha, diferente da amarela e da branca, por exemplo. E também tem o fato dela conter 2 portas USB e compatibilidade com Bluetooth, o que pode ser interessante para você poder conectar algum dispositivo de áudio aqui. E por fim, a entrada para cabo Ethernet, que é o cabo de conexão com a internet em si. Com relação aos visuais da TV, não tem muito do que vocês já não saibam, imagino eu. A TV tem bordas extremamente finas e conta com um organizador de cabos na parte de trás, para poder deixar tudo mais minimalista, o que particularmente me agrada. E com relação aos tamanhos, eles vão de 43 polegadas até 75 polegadas. Então tem bastante opção para você poder escolher de acordo com o espaço que você tem na sua casa. E esse não só é um ponto interessante, como também é importante, porque a distância que você mantém da TV influencia na qualidade de imagem obtida por você. Para vocês terem uma ideia, uma TV de 55 polegadas exige cerca de 2,5 metros entre você e ela, não só por questões de saúde, mas também para poder melhorar a experiência com a qualidade de imagem. E acredito que com esses pontos básicos que a gente mencionou a respeito da TV, vocês já entenderam qual é a ideia dela, qual é a proposta que ela visa apresentar pra gente, né? Ela não é uma TV avançada e busca apresentar com as principais funcionalidades uma ideia de qualidade boa para o público em geral, mas o quão boa essa qualidade pode ser? É isso que a gente vai tentar fazer agora através dos testes práticos que eu realizei com uma câmera. Mas antes da gente começar a fazer esses testes práticos, a primeira indicação que eu quero dar para você, caso você for comprar a TV RU7100, é ir nas opções e ativar o Ultra HD Color. Essa opção é fundamental para a gente poder usar um recurso chamado HDR dela. Eu resolvi fazer esses testes mais práticos para vocês terem uma ideia de como a TV se desempenha de fato com os jogos em si, para não ficar naquela teoria. Então na prática vocês vão ver como ela de fato se desempenha.
Só que antes eu preciso te explicar uma coisa. O HDR é o efeito responsável por tornar as cores mais naturais, algo mais próximo da realidade, se é que podemos dizer isso nos jogos, né? Digamos que com um bom HDR existem detalhes que ficam mais visíveis por conta de uma melhor separação nas cores. Por isso, o HDR é dividido em níveis de potências que são os chamados nits. Quando você vê uma TV sendo anunciada que tem HDR 500, por exemplo, quer dizer que ela tem 500 nits de brilho, que a grosso modo quer dizer que a qualidade do HDR dela é essa. Um dos padrões mais altos, por exemplo, se encontra na Samsung Q80R, que a gente já fez vídeo aqui no canal e tem uma capacidade de 1500 nits de brilho de HDR. Nas TVs custo-benefício, a gente só encontra as especificações de HDR10 ou HDR Premium. Não vem especificando qual é a capacidade em nits dela assim logo de cara, você precisa pesquisar a fundo. E por ser uma TV de entrada, a responsabilidade dessa RU 7100 nesse ponto tende a não ser muito alta e as fabricantes não deixam claro em quantos nits o HDR delas é calculado. No caso da RU 7100, ela corre em torno de 300 nits, por exemplo. Isso é intencional para poder valorizar o marketing das TVs mais avançadas ao deixar clara a potência delas, mas também não desmerecer as menos potentes nesse sentido, porque toda vez que a gente for colocar em níveis comparativos, obviamente, de 1500 para 300 ou 400 nits é uma diferença e tanto, né? E é muito importante não confundir o brilho da TV com o brilho do HDR, porque são coisas completamente diferentes. Para poder facilitar, vamos dizer que o brilho da TV é responsável pelo brilho da imagem em geral, e o brilho do HDR é responsável pela qualidade da representação das cores em si. Quanto à aplicação do efeito nos jogos atuais, podemos dizer que vem se aprimorando ao longo dos anos. O HDR é um recurso relativamente novo. Quando os jogos do começo da geração saíram, a gente não encontrava suporte a essa tecnologia, e aos poucos ela vem se aprimorando e dando mais opções de configurações pra gente, em que quanto mais potente for o HDR da sua TV, os impactos dessas configurações serão mais presentes e visíveis pra gente. E com isso em mente, a maioria dos jogos se comporta muito bem com o HDR da RU 7100. Eu capturei diversas imagens fazendo uso da câmera, mas infelizmente a câmera não consegue capturar imagens de maneira fiel. Então o que vocês estão vendo aí não representa a qualidade final, consegue ser ainda melhor do que o que vocês estão vendo aí, beleza? Assassin's Creed Odyssey fica com cores incríveis e honestamente, o resultado me impressionou muito, já que a ideia dessa TV é não se focar nessa função de HDR, mas ainda assim ela conseguiu apresentar um bom resultado no game. É claro que isso ocorre de uma colaboração de um HDR relativamente agradável para o nível da TV e também de um HDR bem aplicado no jogo, porque tem jogos que não conseguem oferecer isso de uma maneira tão boa pra gente, e eu vou falar de um exemplo aqui ainda nesse vídeo. Mas também existem diversos outros jogos que ficaram muito bons com esse efeito também nessa TV, como por exemplo Shadow of the Tomb Raider, que é um jogo cercado de floresta e por isso tem muitas cores verdes que com HDR ficam ainda mais bonitas e vivas, eu diria que até mais naturais também. Mas para outros games, como por exemplo Resident Evil 2, devo dizer que o HDR do game em si deixou a desejar por não apresentar uma boa qualidade nas cores, você tem muito trabalho de configuração. E eu digo isso com propriedade porque testei o jogo também na Q80R e sofri do mesmo problema. Mas é claro que, logicamente, na Q80R o jogo se comportou um pouco melhor, mas ainda assim abaixo do esperado. O modo padrão de HDR dele é bem limitado e tem poucas configurações possíveis para poder melhorar isso. E aí depois de ter testado Resident Evil 2, acabei me deparando com o curioso caso das cores padronizadas, ou seja, sem o HDR, chamado de SDR. E fiquei impressionado com a imagem, inclusive nos jogos que oferecem um bom suporte ao efeito, ao HDR em si. O próprio Assassin's Creed Odyssey, além de ficar muito bonito no HDR, também ficou incrível no SDR. E Resident Evil 2 mostra sua melhor forma com o efeito desligado, com cores mais vivas e bonitas e com tons de preto que satisfazem, já que o jogo é bem escuro. E esse é outro ponto dessa TV que é realmente muito bom, os níveis de preto em conjunto com o contraste e também as cores. A RU 7100 tem uma representação de pretos muito boas, que faz com que os jogos com áreas mais escuras realmente sejam mais escuras, tirando bom proveito deles. Enquanto que os jogos mais coloridos, como é o caso de Naruto Ultimate Ninja Storm 4, por exemplo, tenham cores que saltam pela tela. É claro que tudo isso pode ser facilmente configurado a gosto para ficar do jeito que você quer. Eu particularmente prefiro assim, com cores bem vivas mesmo, mas você pode diminuir a intensidade do preto, do contraste ou da luz de fundo da TV, que são os principais responsáveis por deixar tudo
tudo tão destacado assim do jeito que eu deixei. Além disso, a TV tem um bom sistema de nitidez, não chega a ser nada incrível, mas está dentro do aceitável. Para eu jogar com a qualidade de imagem do jeito que me agrada, precisei colocar ele no máximo, mas não deveu em nada também. Digo isso porque existem TVs que você basta colocar a nitidez pela metade, que já fica bem agradável. Mas isso não chega a ser nenhum tipo de impedimento aqui na RU 7100. E para poder complementar, no modo jogo, o tempo de resposta dela é muito bom e você consegue manter um bom padrão de qualidade de imagem com o modo ativo, que deixa o tempo de resposta abaixo dos 12 milissegundos, o que é muito bom para jogos de tiro, por exemplo. Mas existem os pontos negativos da TV que eu também preciso falar aqui para vocês. O primeiro é que o ângulo de visão dela não é dos melhores. Se você tiver de uma posição que não seja central, ou seja, de frente para a TV, você vai começar a perder a qualidade de imagem. A imagem vai começar a ficar esbranquiçada e com pouca nitidez. Outro fato é que a tela dela reflete demais, e isso pode ser um problema para ambientes mais iluminados. Se de um lado ela tem um bom nível de pretos e cores para ambientes escuros, essa qualidade não se mantém quando você a coloca em ambientes mais claros. Então, de frente para a TV, esteja certo de que não tenha nenhuma fonte de luz para poder atrapalhar a sua experiência. E por fim, um outro ponto fraco e que pode dar um pouco mais de trabalho é o brilho dessa TV. E eu quero ser bem específico aqui. Nesse caso, não se trata necessariamente da quantidade de brilho que ela oferece, mas sim da qualidade do brilho que ela possui. Quando você aumenta o brilho da TV em si, ela não deixa as outras cores e tons mais claros. Ela deixa a imagem geral de uma forma clara, ficando com um aspecto bem esbranquiçado com muita facilidade e fazendo com que a qualidade caia. E isso pode ser preocupante, porque o brilho precisa acompanhar os aspectos como contrastes e também níveis de preto, para poder realçar a qualidade deles e não atrapalhar a sua experiência, principalmente em jogos mais escuros. Então, em alguns jogos, possa ser que você precise fazer alguns ajustes exclusivos para eles, saindo daquele padrão configurado para todo o resto. Isso acontece porque a TV não tem nenhuma tecnologia que seja responsável por controlar as áreas mais claras e as áreas mais escuras, para poder mostrar um equilíbrio, e aí acaba resultando nessa baixa qualidade quando a gente tenta aplicar muito brilho nela. Então, se você está sentindo que você está jogando um jogo muito escuro, com áreas que usam muito preto e está com dificuldade de enxergar, só aumentar o brilho infelizmente não vai resolver e você vai ter uma qualidade de imagem prejudicada, fazendo com que você mexa em outras opções para poder tentar manter um bom padrão de visualização. E só para finalizar, tem um recurso muito bacana dessa TV que é o chamado upscaling. Ela tem a capacidade de pegar um recurso que esteja sendo exibido em 1080p e fazer um upscaling dessa resolução, chegando até o 4K. Esse upscaling é relativamente competente e você quase não sente uma diferença de que de fato essa resolução ela esteja sendo aumentada através da técnica. Parece muitas das vezes, dependendo do conteúdo que você está consumindo, que é uma resolução nativa, e isso é muito bacana para uma TV custo-benefício. Uma outra coisa que a gente precisa levar em consideração é a faixa de preço dela. A TV custa em torno de R$2.000 e às vezes pode compensar você gastar menos numa TV e acabar perdendo um pouquinho mais de tempo configurando para esses jogos mais escuros do que gastar uma diferença de R$3.000 numa TV topo de linha, dependendo do seu grau de exigência para os jogos. O fato é que os jogos do PS4 e o Xbox One foram evoluindo gradativamente com relação aos recursos das TVs mais novas, então muitos dos jogos não usam muitas configurações elevadas de TVs mais avançadas, e isso é um ponto positivo para você pegar uma TV de custo-benefício. Talvez ela te atenda, é claro, dependendo do seu grau de exigência. E só para reforçar, eu volto a falar aqui, é claro que uma TV avançada vai apresentar um resultado melhor, mas a questão é, até que ponto vale a pena você pagar essa diferença que pode ser exorbitante na maioria das vezes? Para os mais entusiastas, já existe uma evolução da RU 7100 que é a chamada TU8000. Essa TV ela é uma versão nova e tem basicamente as mesmas características aprimoradas da RU 7100. Eu não tenho como ter muita propriedade para poder falar desse modelo porque eu não tenho ele aqui, mas o que eu acompanho de reviews na internet dizem que ela é basicamente uma evolução levemente melhorada da RU 7100, então talvez seja interessante vocês darem uma olhada nela. E galera, no mais era basicamente isso, eu espero que esse vídeo tenha ajudado a vocês de alguma forma, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder absolutamente nada. São vídeos todas as terças às 19 horas e às vezes às quintas no mesmo horário e você não pode perder. Minhas redes sociais vão estar aparecendo aí, se quiser me seguir para trocar uma ideia ou então acompanhar o conteúdo das páginas, vocês são todos bem-vindos. Era isso, um grande abraço e até a próxima.